Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupper. Dando sequência aqui no nosso conteúdo que aborda BNCC e Educação Física Escolar, lembrando que nós objetivamos aqui que você tenha um conhecimento e amplie as suas possibilidades de como aplicar esses conteúdos de forma efetiva na Educação Física Escolar, tá ok? Então o conteúdo aqui é para a turma de 8º ano do ensino fundamental. Na unidade de esporte, vamos falar aí em categoria de esporte de rede e parede, tá? Então vamos lá. Lembrando que esse conteúdo aqui foi construído alinhado totalmente aqui à Base Nacional Comum Curricular. Foram lidas diversas literaturas, porém a base maior aí é de uma delas que se enquadra bem no quesito de construção desse conteúdo. Bem, então a partir daqui é como se nós estivéssemos aí dando aula para turmas de 8º ano, tá? Então vamos lá. Sepak Takraw, modalidade de rede, tá? Então um esporte que demanda aí de uma flexibilidade muito boa. É um esporte asiático que surgiu há mais de 500 anos na Malásia. Consiste em uma mistura de vôlei com futebol, por conta de ser um esporte de rede, de ter que fazer com que essa bola passe por cima da rede e toque o chão da quadra adversária. Porém, com futebol por conta de não poder fazer uso com mãos, tá? E sim com outras partes do corpo que não as mãos. Então, Sepak significa chute, Takraw significa bambu. Então, Sepak Takraw significa chute no bambu. Antigamente as bolas eram feitas de bambu, tá? E atualmente ela é utilizada aqui uma fibra sintética e ela tem 12 buracos para imitar a bola de bambu. Então, exatamente aqui, ó, tá? Então, ele mesmo sendo de um material sintético, ele simula a aparência da bola oficial, da bola original, tá? Então, equipes com 3 atletas, essa zona aqui é uma zona de saque, tá? E aí, lembrando que demanda justamente de uma flexibilidade muito boa. Em países asiáticos, é um esporte que é mais difundido. Então, aqui uma imagem aqui demonstrativa da quadra, tá? Zonas de saque. Algumas imagens aqui das jogadas, né? Plásticas aí da modalidade em questão. Então, áreas, quando o atleta, por exemplo, vai tentar fazer um bloqueio, como ele não pode usar mãos para bloquear, normalmente são essas jogadas que eles tentam bloquear também com pernas, tá? Então, cada equipe tem 3 jogadores, é permitido qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, para contato com essa bola. Se a bola encostar no seu campo, a outra equipe ganha um ponto, tá? E são permitidos até 3 toques na bola para que possa passar por outra quadra. Só que o bacana é que pode ser do mesmo atleta. Então, o mesmo atleta pode fazer uso de 3 toques. Vamos agora para o Brasil, tá? Falar do futsac. Então, é um esporte que surgiu em Curitiba. Pode ser jogado individualmente ou em duplas. Tem semelhança com o vôlei, pois conta com uma rede dividindo a quadra, mas os atletas não podem usar mãos, tá? Lembra aí do Sepak Takraw também. A quadra pode medir de 8 a 10 metros de comprimento e 5 de largura. E a redezinha tem 1,5 m. O que chama atenção aqui, gente, é a questão também das bolas, tá? Com um revestimento interno aqui, ó, de plástico granulado e feita com material de crochê, diversas cores, tá? A gente observa aqui, ó, que além de um esporte muito bacana, ele tem essa pegada ambiental também e ecológica, tá? Então a gente tem a garrafa PET granulada, ela é internamente aqui colocada dentro dessa bolinha. E existem equipes de crocheteiras, tá? Que fazem, olha como é que as cores, bem colorido, bem bonito. Sugiro que você aí possa agregar as suas aulas para ontem, tá? Então uma imagem aqui, ó, do futsac, tá bom? Lembra aí um futevôlei, tá? Então imagina que você não pode usar a mão, a não ser que seja num processo de iniciação. Iniciação pedagógica, para você trabalhar essa coordenação óculo-manual, tá? Você pode fazer dinâmica, você pode adaptar, por exemplo, o primeiro toque da recepção, como se fosse uma peteca, você pegando com a mão. Existem possibilidades pedagógicas para o agregado do esporte da escola, tá ok? Então aqui, ó, a gente mostra aqui uma imagem da quadra e fala que dependendo, se for duplo ou individual, você pode ter alteração no tamanho da quadra aí, mas para que eles entendam, lembrando a redezinha aqui, 1,5 m. Bacana, tá? Lá em Curitiba, algumas praças públicas já tem justamente, ó, as quadrinhas pintadas, tá? Foi já reconhecido como esporte curitibano. Pode ser jogado, como a gente falou, individual ou em dupla. Permitido usar qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, a nível oficial. Se a bola encostar no seu campo, a outra equipe ganha um ponto. São permitidos até 2 toques.
individuais, tá? E 5 toques em duplas. O mesmo atleta não pode dar mais de 2 toques seguidos. Então, o atleta pode dar, por exemplo, o toque 1 e 2 e o toque 5, tá? Ele não pode dar 3 toques, que senão é marcado infração. Mais algumas imagens. Legal que esse movimento aqui, ó, de batida interna com o pé é muito utilizado no futsal, tá? Essas jogadas próximas da rede, a batida com o solado do pé também. Então, é muito bacana, uma modalidade muito legal para você aderir nas aulas de educação física. Temos a pelota basca, tá? Que é essa modalidade aqui, ó, com uma característica importante dessa conchinha. Então, ó, foi criado na Idade Média, tem esse nome porque surgiu no País Basco, tá? Que é uma região da Espanha que, inclusive, tem essa vontade aí de se separar do país. A bola, um dos materiais usados nesse esporte em espanhol, chama-se pelota, por isso o sugestivo nome pelota basca. O que chama atenção é o formato diferente da raquete, semelhante a uma cesta. Então ela tem esse formato para que seja possível lançar a bola, tá? A quadra aqui, ó, da pelota basca, ela possui 15 metros de largura por 53 de comprimento, tá? Justamente fazendo esse ângulo aqui dessas paredes aqui de 90 graus. Então a gente vai observar que aqui, por exemplo, é uma modalidade da pelota basca com uma raquete diferente. Existem modalidades, tá, na pelota basca. Então a gente tem modalidades, ó, com raquete similar a de um squash, tá? Com raquete similar aí de um frescobol, mais fininha, vamos lá? Um pouquinho mais fininha e similar a um frescobol. E a modalidade também aqui, ó, da concha, da raquete em concha. Então, as modalidades, tá? Pode ser jogado à mão também, sem uso de raquete. As variedades, como eu falei, tá? Então pode ser, ó, raquete de madeira, pode ser principalmente essa com a cesta, tá? Que é essa raquetezinha mais específica. Então a gente demonstra essas possibilidades aí de modalidade. Porém, ó, todas elas em comum, o jogador ou dupla tem que atirar a pelota contra um frontão, que é essa parede, tá? Que formam aqui um ângulo de 90 graus acima da linha, tá? E detalhe, ó, quando ela volta, ela só pode tocar o chão uma vez. A contagem vai até 12 pontos, mas é assim uma vez para que a equipe adversária faça a recepção e o jogo dessa bola também, tá? Então aqui é a pelota basca com mãos, tá? Inclusive é o Brasil, ó. E a gente vem também para o squash. Bacana a gente abordar o squash também nessa modalidade. Então também é um esporte de rede-parede, tá? É praticado com o uso de uma parede. Materiais utilizados são raquete e bola. Nessa modalidade, os jogadores devem usar a raquete para rebater a bola na parede. Depois, o jogador adversário deve rebater a bola, que só pode tocar o chão uma vez. É praticado em lugares fechados. A quadra oficial mede aqui, ó, 9,75 por 6,40. E a parede deve ter 4,75 de altura, tá? Então aqui é um exemplo de uma quadra de squash. Pode ser jogada em duplas também. E aí o objetivo é bater sempre na parede de fundo, tá? Então a gente tem, esse aqui é muito comum, essas quadras. Inclusive a maioria delas é feita assim, ó, transparente de vidro, para que o pessoal possa assistir o jogo. Mais aqui um contexto de quadra, tá? Questão de alturas, delimitações, para que a gente possa abordar de forma tranquila. E outra coisa interessante, em áreas cobertas o piso pode ser de madeira. Não molha, não vai escorregar, você tem essa possibilidade também, tá? Mais algumas imagens aqui do squash. Né? Convenhamos que lembra aqui essa raquete aqui com aquela modalidade da pelota basca, tá? Então, ó, depois de um saque bem feito, os jogadores alternam o direito de bater na bola até um deles errar. A bola precisa bater obrigatoriamente na parede frontal, acima da lata e abaixo da linha delimitadora. Para chegar à parede frontal, a bola pode até bater nas paredes laterais, mas sem tocar o chão antes, tá ok? E vamos aqui dar uma sequência também nesses dois esportes aqui, ó, beisebol e o softball, tá? Qual é a diferença? Eu vou falar de beisebol e softball. Vamos ver um pouquinho? Então, ó, beisebol, esporte famoso, né, do bastão, para que a gente possa rebater essa bola. Então, é um esporte em que o atleta deve rebater com um taco o mais longe possível uma bola lançada em sua direção. Após rebater essa bola, o atleta deve percorrer as 4 bases do campo. É um esporte bastante popular nos Estados Unidos, tá? Os principais equipamentos são bolas, tacos e luvas.
Então a gente tem aqui para demonstrar, tá? Principalmente, ó, a bola tem essa questão da costura evidente aqui, bem característica, tá ok? Então a gente tem aqui as circunferências específicas de bola, pesos específicos de taco, lembrando aqui que nesse material ele pode ser aqui, ó, de 850 gramas até 1 quilo, tá? Medindo até 1 metro. Então uma imagem aqui justamente, ó, de um receptor, de um rebatedor e um arremessador, tá? Então olha aqui o campo de beisebol, que bacana, ó. Então a característica é o formato dele em losango, tá? Ele tem 4 bases, o rebatedor fica na home plate, tá? Que é a base inicial. E após rebater a bola, ele deve ir para a primeira base. E assim por diante, percorrer todas as bases até que ele retorne para a home plate. Quando ele percorre todas as bases, a equipe ganha 1 ponto. E a distância dessas bases é de aproximadamente 27 metros, tá ok? Agora, olha que bacana, ó. A equipe que está atacando é aquela equipe que vai rebater essa bola, tá? E a equipe que está defendendo é que vai tentar pegar essa bola rebatida. E quando a gente fala de equipe de defesa no beisebol, a gente tem 9 posições de defesa, que são elas aqui, ó. Vamos avaliar e analisar junto aqui nessa figura. A gente tem aqui, ó, o pitcher, tá? Que é aqui pela letra P, é o arremessador das bolas, é quem vai arremessar para que essa posição número 2 aqui, ó, possa fazer a recepção, tá? Então o receptor das bolas está aqui na direção. O 1B, que é essa posição aqui, ó, número 3, ele é responsável por defender o lado direito de dentro do campo e a primeira base. Então o 2B, que é a segunda base aqui, ó, ele é responsável por defender o lado centro-direito e a segunda base. Tá vendo aqui, ó? Centro do lado direito. O SS é responsável por defender o lado centro-esquerdo do campo, tá? De dentro do campo, e a segunda base. O 3B é responsável por defender o lado esquerdo de dentro do campo e terceira base. O RF é responsável por defender o lado direito de fora do campo, porque é aqui já, ó, número 9, tá? O CF é responsável por defender a parte central de fora do campo. O LF é responsável por defender o lado esquerdo de fora do campo. Então a gente conseguiu identificar todas as posições. E aqui, ó, o R é o rebatedor, que vai estar entre o pitcher aqui e o receptor, tá? Para tentar justamente rebater essa bola, para que ele possa andar aí as 4 bases. Mais algumas imagens aqui, tá? Da modalidade, ó, a forma de recepção, as bases aqui, ó, com o rebatedor. E as principais regras. Então o rebatedor, ele tem 3 chances para acertar essa bola. Se ele errar a bola todas as vezes, ele está eliminado. Se um defensor pegar a bola rebatida sem que essa tenha encostado no chão, o rebatedor está eliminado, tá? Outra coisa interessante de contextualizar é que se uma equipe tiver, por exemplo, os 3 rebatedores eliminados, as funções são trocadas. Quem ataca, defende. Quem defende, ataca. Tá ok? E o softball? O que viria a ser o softball? Vamos aprender um pouquinho? Então, ó, é um esporte que tem muita semelhança com o beisebol, mas as diferenças clássicas. Praticado somente por mulheres. A distância entre as bases é de 14 metros, reduzida. Os tacos medem de 80 centímetros, tá? E tem circunferência de 30, a bolinha. E o arremesso, olha que legal aqui, ó. No beisebol, esse arremesso é feito por cima, movimento por cima. No softball, obrigatoriamente, o arremesso é feito igual essa imagem aqui, ó. Por baixo, tá? Então a gente tem aqui a bola com as suas gramaturas, tá? E circunferências específicas. E o taco também, ó, eles não podem ser maiores que 80 centímetros. Lembrando que no beisebol pode chegar a 1 metro. Então olha aqui, ó, mais ou menos como é que é o movimento de um arremesso. É feito sempre com movimento pendular para baixo, tá? Então existe esse movimento sempre por baixo e não por cima o arremesso. Tá ok? Então fica a dica aí, quem puder, se inscreve lá nas mídias, tá? Instagram aqui, @professorhooper. YouTube também, Professor Hooper, para que vocês possam estar sempre recebendo mais conteúdos aí referente à educação física escolar. E qualquer dúvida, esclarecimento, me coloco à disposição aí para que a gente possa sempre agregar o melhor nas nossas aulas, tá ok? Fica aí uma sugestão de aula com esses temas para a turma de 8º ano.
Forte abraço.